Olá a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia. Hoje vamos continuar aqui a análise da Agenda 2030 da ONU, hoje com o sétimo ODS, o sétimo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é energias renováveis e acessíveis. Então vamos ver o que é que isto significa, o que é que nós podemos contar nos próximos anos, o que é que a ONU quer impor até 2030 e como é que nós nos podemos prevenir da melhor forma. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, na semana passada, na segunda-feira, foi o único dia em que eu publiquei um vídeo. Neste momento tenho estado aqui a arrumar coisas em casa, etc. Muita coisa por fazer, especialmente com o calor, anda complicado para fazer estes vídeos, ok? Mas pelo menos um por semana, como eu tinha dito desde o início, é obrigatório. Então, nessa segunda-feira, há uma semana, nós falámos sobre água potável e saneamento, que era o sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Agora no sétimo, energias renováveis e acessíveis. Há aqui alguns pontos em comum, até porque são temáticas semelhantes. Então aqui, primeiro de tudo, o que é que a ONU quer, o que é que quer dizer com energias renováveis e acessíveis? Então aqui a definição que nos dão é assegurar que toda a população mundial tenha acesso a energia limpa, segura, acessível e sustentável, promovendo a transição para fontes renováveis. Basicamente é isto que quer dizer. Agora nós vamos ver aqui em prática como é que querem colocar estes pontos de forma a que eles aconteçam internacionalmente e ver o que é que significa isto de energia limpa, segura, etc. Então o primeiro ponto que nós temos é mais do mesmo, investimento em energia solar, eólica, hidroelétrica, geotérmica e biomassa, ok? Então basicamente aqui querem fazer uma transição energética caríssima e também insustentável para países menos desenvolvidos. Nós temos que ter isto em conta. Porquê? Porque especialmente as fontes solares e eólicas são intermitentes. Isto significa que exigem sistemas de armazenamento super caros, ok? E isto o que é que acontece? Nestes países menos desenvolvidos, havendo uma exigência por sistemas de armazenamento caros, pode fazer com que haja falhas no fornecimento de energia em locais sem uma infraestrutura avançada, ok? Depois, isto para os países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos. Para os países mais desenvolvidos, o que é que acontece também que não é tão benéfico? Vão anunciar o compromisso de energia limpa, mas sem mudanças reais, arrecadando dinheiro do contribuinte ou de ajudas internacionais, tal como outros ODS em que nós vimos. Lá está, eles vêm todo com uma panóplia de objetivos e de regras para colocar em prática, mas depois nós vemos que muitas das vezes não acontece nada. Então aquilo que vai acontecer é criarem-se orçamentos, por exemplo, como nós vimos na semana passada, para a construção de barragens, infraestruturas hídricas, aqui também, por exemplo, lá está, painéis solares, turbinas eólicas, etc. E depois, no final, nós vemos que a grande parte do dinheiro que juntam do orçamento para fazer isso não é realmente alocado lá. E depois nós temos a falar de orçamentos que são pagos não só pelo contribuinte, mas também por ajudas internacionais, o que torna a coisa ainda pior, porque aqui está-se a tornar a dívida, tanto nacional como internacional, maior e maior, ok? Chegando a um ponto em que é insustentável pagar essa mesma dívida. Então este é o primeiro ponto. E depois, como segundo ponto, temos também, para além do investimento neste tipo de energias alternativas, temos também investimento em tecnologias de armazenamento de energia, redes inteligentes, baterias, isto para além da eletrificação limpa de zonas rurais. Adoram usar a palavra limpa. O que é que isto significa? Gastar dinheiro onde não vai haver nenhuma melhoria da qualidade de vida, ok? Porque aqui querem especialmente construir isto mais uma vez em países menos desenvolvidos, que depois precisam de colaboração com outras infraestruturas avançadas. Então se isso não acontecer, não faz sentido nenhum estar-se a gastar dinheiro com investimentos destes que vão acabar por não ficar compatíveis com outros tipos de energia na região, não se vai acabar o projeto, etc. Ok? E nós temos de ter aqui em atenção que a produção de baterias, turbinas eólicas e painéis solares depende de materiais críticos, ok? Ou seja, estamos a falar de metais que
estão concentrados em poucos países no planeta Terra, como o lítio ou o cobalto, e que nós vemos que a maior parte de baterias, por exemplo, para carros elétricos, a maior parte das pilhas, etc., são todas constituídas por lítio. Então isto cria aqui uma dependência tecnológica e económica de outros países, ok? Ou seja, a nossa energia está a ser controlada por estes tais países que possuem o lítio e o cobalto, e lá está, eles é que vão decidir quando e como é que a população vai ter acesso a esses metais, ok? E isto acontece tal como nos combustíveis fósseis. Sim, claro, também é um conjunto de países muito restrito que tem acesso e tem o poder, os direitos daquele tipo de combustível. Só que aqui, não é? Está-se a tentar arranjar uma alternativa, mas que vai dar exatamente ao mesmo, não combate a existência dos combustíveis fósseis. E por outro lado, até fica a perder, fica atrás, porque nós sabemos que estes combustíveis alternativos não são tão rentáveis quanto os combustíveis fósseis que já se usa há décadas e décadas. Depois, outros problemas que nós podemos arrecadar aqui destes investimentos em combustíveis alternativos é haver exploração laboral nestes países. Para além disto, para a instalação de painéis solares e de turbinas eólicas, são necessários grandes terrenos com grandes áreas, o que pode aqui afetar, comprometer ecossistemas, já para além da dita extração dos metais, minerais, etc., que querem fazer aqui, destes combustíveis alternativos. E por último, pode ainda haver um problema ambiental, caso estes minerais, estes metais, não sejam reciclados de forma eficaz. É algo que temos de ter em atenção, sem dúvida. Se só não realmente quer envergar por este caminho, por combustíveis alternativos que, vamos a ver, ainda são piores que os combustíveis fósseis, então tem de ser de uma forma eficaz que o tem de fazer. Tem de haver aqui uma reciclagem, um planeamento, mas a ONU e outras organizações não se preocupam minimamente com isto, ok? Então, estas fontes de energia são vendidas como renováveis, limpas, acessíveis e sustentáveis, quando não apresentam nenhuma destas características, ok? Porque nós vamos a ver, primeiro de tudo, são caras, ok? Ocupam muita terra, muito terreno, são limitadas, tal como os combustíveis fósseis, em termos de, lá está, recursos naturais, e podem aumentar as desigualdades entre comunidades, como nós vimos, especialmente em países menos desenvolvidos, e até podem criar novos problemas ambientais. Então, quando se diz que estes combustíveis, estas fontes de energia são limpas, não é uma mentira que estão a incutir às pessoas. Porque nós sabemos que, primeiro de tudo, são escassas. Mas, depois de serem utilizadas, se não houver um tratamento e uma reciclagem adequada, pode-se criar aqui um problema ambiental, ok? E não são limpas porque gastam muito dióxido de carbono à mesma. Mas nós já vamos ver isso. E temos especialmente de ter em conta que muitas destas fontes de energia limpa, renovável, são instaladas em terrenos florestais, o que não faz o mínimo sentido. Ou seja, está-se a cortar árvores para instalar painéis solares ou turbinas eólicas. Isto não faz o mínimo sentido. Aquilo que nós temos realmente da natureza para tornar o mundo mais limpo, mais saudável, está-se a cortar a natureza, a matar a natureza, para instalar estes tipos de energia alternativos. Isto não cabe na cabeça de ninguém, ok? Então aqui vê-se perfeitamente que o objetivo realmente não é preocupar-se com o ambiente, preocupar-se com a vida das pessoas, da saúde. Aqui o que interessa é realmente fazer dinheiro com isto. Existem outros planos por trás, ok? Então, isto não faz o mínimo sentido. E também para falar um pouco disto em Portugal, que é algo que acontece, publiquei até no Instagram há uns tempos um vídeo a falar exatamente sobre isto. Um senhor que estava a falar de uma reserva natural em que depois fica a ler e depois de uma reserva natural e que iam cortar hectares e hectares de plantas e árvores para montar painéis solares ou turbinas eólicas. Já não me lembro o que é que era, mas vamos ver o cheiro do vídeo. Recebemos uma informação hoje. Temos informação de que os madeireiros não se estão a preparar para cortar nem 10, nem 14, nem 24 hectares, mas sim a floresta toda. Estão-se a preparar para cortar os 230 hectares do Casal da Silveira. Ora, isso vai fazer desta montanha toda aqui uma mina de lítio a céu aberto. Vai eliminar toda a flora e toda a fauna do local. Vai ficar uma face desolada da Serra da Lousã. E depois será uma questão de tempo até ser tudo invadido por acácias e a juntar à encosta do outro lado do Talagenal, dos 100 hectares que eles cortaram em 2021,
vai ser uma questão de tempo, até fogos anuais violentos assolarem aqui a Serra da Lousã e chegarem às aldeias. Por exemplo, a Cerdeira é ali do lado de lá daquele pinhal atrás de mim. As aldeias de xisto da Serra da Lousã estão com os dias contados e a própria Vila da Lousã vai estar em perigo com estes incêndios. Já para não falar da catástrofe que vai ser para as pessoas todas que vêm cá fazer trilhos, passear, andar de bicicleta, correr, o impacto que isso vai gerar na qualidade de vida deles. Epá, e o nosso projeto vai toda a vida. Nós não vamos ter maneira de nos levantar caso isso aconteça, porque epá, é a montanha toda e é isto. É nisto que estamos. Os tribunais não atam nem desatam, o Ministério Público, sabemos dele, queixas-crime, embargos, providências cautelar entregues, tudo, e é este tempo. Pá, não há palavras para definir a raiva e a mágoa com que eu estou neste momento. Peço-vos ajuda então para fazermos chegar isto ainda mais longe, ainda a mais pessoas, e todos juntos conseguirmos fazer a pressão que cabe com esta tragédia de uma vez por todas. Isto é uma tragédia ambiental, não há outra palavra. Então é algo que tentam propagar, publicitar estes tipos de energia, mas depois, em termos de os requisitos, o que é preciso que se faça para instalar estes combustíveis alternativos, quando chega a essa parte, a ONU e as organizações não querem saber, não querem passar isto para a população, porque se nós soubéssemos, ninguém ia apoiar este tipo de energia. E se nós formos a ver, Portugal é um país com mar, com vento, com sol. Então, segundo estas fontes de energia, e nós temos vindo a ver cada vez maior instalação de turbinas eólicas, painéis solares, então a nossa eletricidade devia ser baratíssima. Nós temos sol, temos mar, temos vento, tínhamos tudo para ter eletricidade baratíssima. Contudo, isso não é o que se observa, nem de perto, ok? E isso acontece porque estas fontes de energia não são nem de perto um bom substituto dos combustíveis fósseis, ok? E por último, deves perguntar, ok, então porquê é que a ONU e estas organizações investem em publicitar estas fontes de energia? Okay? Então, aquilo que vendem é que as fontes de energia solar, eólica, hídrica, etc., libertam menos dióxido de carbono para a atmosfera. Mas isto é apenas analisando as fontes em funcionamento, ok? Se nós contabilizarmos o dióxido de carbono que é emitido pela exploração dos metais como o lítio e o cobalto usados para a construção destas fontes de energia, mais a sua reciclagem e etc., então nós vemos que aqui estas fontes limpas, estas fontes de energia limpa, afinal, até excedem a quantidade de dióxido de carbono que se emite pela exploração dos combustíveis fósseis, ok? Mas o ponto focal aqui é a quantidade de dióxido de carbono que o ser humano emite para a atmosfera, de qualquer das formas, é uma minoria muito pequena comparado com todas as outras fontes emissoras deste gás, do dióxido de carbono. Então a ONU e estas organizações estão-se a focar num ponto em que não vale a pena se focarem, que é a parte do de dióxido de carbono, porque aquilo que o ser humano emite para a atmosfera é mesmo uma minoria. Existem muitos outros processos, até naturais, que libertam muito mais dióxido de carbono para a atmosfera do que o nosso uso humano, ok? Mas nós temos de pensar também, é mesmo, porque é que nós acreditaríamos nas pessoas que gastam mais dióxido de carbono no planeta a dizer-nos que nós é que gastamos muito, ok? Porque nós temos aqui estes líderes da ONU, de organizações ambientais que dizem que defendem o ambiente, depois têm os seus jatos privados, têm as suas máquinas de dióxido de carbono para crescimento das plantas em estufa, ok? Porque é que nós devemos de acreditar nestas pessoas? Estas pessoas esbanjam dióxido de carbono para a atmosfera, mas depois culpam-nos a nós, à população, à sociedade. Dizem que nós é que temos de ter cuidado, não podemos comer carne, temos de viajar de avião poucas vezes por ano, mil e uma coisas, ok? Até em termos de entregas, de encomendas que nós fazemos online, temos de restringir isto porque está a ser libertado muito dióxido de carbono. Com mil e um problemas para vocês se preocuparem com alguma coisa, esta está mesmo no fundo da lista, ok? Então, se é para criar, se é para arranjar combustíveis alternativos, tem de haver algo bom, seja algo que faça minimamente frente aos combustíveis fósseis. E isso não existe hoje em dia.
Ou devo dizer, talvez até exista, mas a ONU e estas organizações não apoiam esse tipo de energia. Porque já está explorado à volta do mundo que provavelmente há muitas chances de existirem combustíveis bons, alternativos aos combustíveis fósseis, que são muito mais abundantes na natureza, ou seja, ficavam muito mais baratos para o consumidor, mas a ONU e estas organizações não querem isso. Eles querem continuar a lucrar com a nossa vida o mais possível. E é simplesmente por causa disso que eles não apoiam estes verdadeiros combustíveis alternativos. Porque a única coisa que lhes interessa é fazer dinheiro com isto e manter a população na pobreza, cada vez mais. Okay? Então, sobretudo, mantém-te informado sobre estas coisas. A ONU não se preocupa com a nossa vida, com a nossa saúde e com a saúde do planeta. Então, informa-te, educa-te e, por falar em educação e saúde, sabias que existe uma empresa que se foca em melhorar a vida de qualquer pessoa? É verdade. A GIFU é uma empresa internacional que se foca em 3 áreas principais: a parte das viagens, da saúde e da educação. Dentro da parte das viagens podes contar com uma plataforma que te dá em média 35% de desconto em tudo o que seja aluguer de hotéis, carros, cruzeiros, etc. Dentro da parte da saúde podes contar com vários produtos com o compromisso de serem 100% naturais. E dentro da parte da educação podes contar com uma plataforma de aprendizagem em que vais aprender a gerir e investir o teu dinheiro da melhor forma, seja de forma manual, semi-automática ou totalmente automática, em que o teu dinheiro está a se multiplicar independentemente. Vais ter acesso também a vários profissionais que te vão dar aulas ao vivo pelo menos 2 vezes por semana em cada uma das áreas, mais compilações de vídeos para que possas iniciar e profissionalizar-te em cada uma destas áreas. Então, se isto fizer sentido para ti, podes utilizar o meu link pessoal antoniocedias.gifu.com para te registares, e para mais informações podes contactar-me pelo Instagram. Espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Se sim, partilha com outra pessoa que pode achar o conteúdo interessante também. Vemos no próximo vídeo. Obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.